Salvador Jesus Cristo. É sempre um prazer estar reunidos com os irmãos nesta casa para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Glorifica a Deus pela vida do pastor Jair Porto, toda a sua família, que sempre tem nos dado a oportunidade de poder estar ministrando neste altar. E eu creio que as bênçãos do Senhor vão continuar repousando tanto quanto a sua vida, do pastor, e também sobre toda a sua família. E eu creio que a bênção do Senhor já está repousada sobre este lugar. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, estaremos meditando hoje o livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do verso 25. Joel 2, 25. Glória a Deus. Joel 2, 25. Glória a Deus. Amém. Aqueles que encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o purgão e a arruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Você pode dizer glória a Jesus? Glória a Jesus. Queridos, assim como muitos profetas do Antigo Testamento, Deus também vai levantar o profeta Joel para advertir a nação de Israel. Esse profeta que tem esta missão tão difícil de advertir um povo que se comportava em idolatria, um povo que estava distante do Senhor. O profeta Joel é chamado por Deus para pregar e para anunciar o tão terrível dia do Senhor. Aleluia! Esse dia que viria sobre Israel não como um dia de felicidade ou um dia de graça, mas esse dia viria como um dia de terror e de angústia sobre a nação de Israel por conta do pecado. O povo estava tão distante de Deus, o povo estava tão longe de Deus, que no capítulo 1 nos é mostrado que Deus envia uma praga para Israel no tempo em que esse profeta Joel é levantado. Deus envia essa praga, e essa praga é chamada de praga de gafanhotos. E o Senhor descreve que este é um exército poderoso que veio para nos arruinar toda a economia agrícola de Israel. Como sabemos, no antigo tempo e no tempo em que a sociedade se mantinha pela cultura e pela agricultura, eles tinham o seu sustento da terra. Quando Deus envia essa praga de gafanhotos, Deus estava destruindo toda a economia de Israel para que eles não tivessem o seu sustento. E isso tudo aconteceu. Deus envia essa praga por conta do pecado do povo. O povo estava em pecado e por conta disso o juízo de Deus, a mão do Senhor vem pousar sobre Israel e vem pesar sobre eles por conta do pecado. Deus envia essa praga porque o povo estava distante dele, e por meio dessa praga o que Deus busca não é em si a destruição do povo, mas por meio deste juízo Deus deseja fazer com que o povo se arrependa e assim comece a viver segundo a vontade dele. Quando Deus envia essa praga, o desejo de Deus não é destruir, o desejo de Deus não é matar.
O desejo de Deus não é acabar com a nação de Israel, não, porque Deus já havia feito uma promessa a Abraão, de que este povo Aleluia. seria bendito. Este povo é um povo separado, escolhido por Deus, e quando Deus envia essa praga, o desejo de Deus não é matar nem destruir. O desejo de Deus é tratar o seu povo, para que eles Glória a entendam Deus. que longe da presença de Deus, eles não podem sobreviver. E quando Deus envia essa praga, ele também levanta um profeta que vai anunciar esse dia do Senhor. E observe que esta grande praga, este grande mal terrível que se levanta contra Israel, diz no versículo de número 1, que Deus, a palavra do Senhor vem até Joel e os anciões, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos Glória pais? a Jesus. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos, a seus filhos, e os filhos desse a outra geração. Versículo 4, ele começa a falar a respeito da praga. O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o purgão. Todos esses animais ou insetos citados aqui são insetos que trazem a destruição a toda a nação de Israel. Eles consomem os celeiros, toda a economia agrícola do povo é destruída, e assim Deus derrama realmente o mal sobre a nação de Israel. E Deus está dizendo que não vai deixar passar nada. O que ficou da largata, o gafanhoto come. O que ficou do gafanhoto, a locusta come. O que ficou da locusta, o purgão come. Por quê? Por causa do pecado do povo. E quando nós estamos em pecado, distantes do Senhor, Ele nos destrói. E isso acontece na vida de todo aquele que pensa que pode ficar em pecado, e o juízo de Deus nunca vai vir. Deus está dizendo pela boca do profeta Joel: vocês estão pecando e acham que eu não estou vendo. Vocês estão pecando e acham que isso está encoberto aos meus olhos. Mas eu vou enviar uma praga para que vocês entendam que nenhum pecado fique encoberto diante dos meus olhos. Porque os meus olhos são como chama de fogo e contemplam toda a terra. Então, por conta do pecado do povo, Deus envia essa praga. Mas como eu já disse, o desejo de Deus não é destruir o povo, e sim tratá-los. E mediante esta praga que Deus envia, o profeta Joel começa a falar o desejo de Deus para o povo. Aleluia! E o desejo de Deus é que eles se arrependam. E Glória a ele diz no Deus! versículo 5: despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Observe que um dos pecados do povo era a embriaguez, acompanhado da idolatria, acompanhado da injustiça. Um dos pecados do povo era a embriaguez. Eles estavam realmente amando mais o vinho do que estar na presença do Senhor, se embriagando, como diz o ditado popular, enchendo a cara, e isso estava também prejudicando o culto a Deus. Mas como eu também já disse, o juízo de Deus veio sobre Israel, porque o versículo termina: chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto. Por quê? Porque tirado é da vossa boca. Deus está dizendo: vocês não vão ficar encobertos. O pecado tem um preço. O pecado tem uma consequência para quem vive no pecado. É necessário entendermos isso, porque quem vive na prática do pecado pensa que Deus nunca vai ver, pensa que Deus nunca vai ir ao encontro dele. Só que Deus está dizendo: vocês estão se amando ao vinho, bebendo o vinho, mas ele vai ser agora tirado da vossa boca, para que vocês entendam que há um Deus todo-poderoso, para que vocês possam entender que há um Deus que contempla, para que vocês possam entender que é um Deus que está vendo todas as coisas. Então vocês vão chorar e vão gemer por causa do pecado. Glória a Deus! Porque tirado é da vossa boca o prazer do pecado. Deus está tirando. E essa mensagem vem pela boca do profeta Joel. Deus viria enviar essa praga, queria destruir o celeiro. Um dos pecados do povo é a embriaguez.
E entenda que quando Deus ele envia esse pecado, quando Deus ele envia essa praga, melhor dizendo, o culto também é prejudicado. Porque existia uma oferta chamada oferta de libação. E essa oferta consistia em derramar um líquido sobre o altar. Poderia ser azeite ou vinho, juntamente com sacrifício. É a oferta chamada sacrifício, oferta de libação. E quando Deus envia essa praga e destrói o celeiro de Israel, toda a economia agrícola, o culto também estava sendo prejudicado. Mas eu digo, a culpa é de Deus? Não. Por conta do pecado do povo, o culto estava sendo prejudicado. Por conta do pecado do povo, os sacerdotes não estavam mais adorando a Deus. Por conta do pecado, todo o sistema de Israel, toda aquela nação estava sendo prejudicada por causa de uma coisa, o pecado. Porque o que nos distancia de Deus não é a luta. O que nos distancia de Deus não é a fome. O que nos distancia de Deus não é a profundidade, não é a altura. O que nos distancia de Deus, e somente isto pode nos distanciar, Glória a Deus, é o pecado. Se você vive em pecado, ele te distancia de Deus. Mas eu tenho uma mensagem linda para você nessa noite. Aleluia! Se você vive em santidade, e esta igreja eu creio que está em santidade, você está próximo de Deus. O pecado te distancia dele, mas a santidade te traz para perto dele. Você está na presença dele e você pode glorificar e exaltar o santo nome dele nessa noite. O pecado nos distancia de Deus. E o pecado fez com que esta praga fosse enviada do próprio Deus contra a nação de Israel. A colheita do campo pereceu. O alimento acabou. Todo aquele sistema de ceifa, de colheita, havia terminado. Por quê? Por conta do pecado. O culto também foi prejudicado. Mas Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Amém. Observe que em primeiro lugar existe o pecado do povo. Mediante ao pecado, Deus envia a praga. Mas o desejo de Deus qual é? O desejo de Deus é ver o seu povo novamente o buscando. O desejo de Deus é ver novamente o seu povo chorando. Não chorando por causa do vinho, por causa da bebida, mas chorando porque está na presença dele. Chorando porque está arrependido. Chorando porque reconhece que ele é todo poderoso. É a mensagem de arrependimento trazida pelo profeta. Do capítulo 2, versículo de número 12. A mensagem do arrependimento continua. Mesmo mediante o pecado, mesmo mediante a praga, o desejo de Deus é o arrependimento do povo. Ele deseja tratar o povo. E ele diz pela boca do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. O que Deus deseja do povo é um arrependimento verdadeiro. O que Deus deseja do povo é um arrependimento de corpo, alma e espírito. O arrependimento não somente de capa, o arrependimento não somente de lágrimas derramadas, mas ainda com idolatria no coração. Não, o que Deus deseja é santificação. O que Deus deseja é conversão. O que Deus deseja é jejum, choro, pranto, arrependimento verdadeiro na presença dele. Ele continua no 13: e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos. Glória a Jesus. Por que Deus está falando isso pela boca do profeta Joel? Porque quando alguém rasgava as vestes, os vestidos, há vários significados para tomar este ato de rasgar os vestidos, mas um deles é arrependimento. Arrependimento. Quando alguém rasgava os vestidos nesta época,
era sinal de arrependimento. Só que como esse sinal era apresentado? Rasgar os vestidos era um sinal público. Todos estavam vendo. Ele rasgava os vestidos em público e todos olhavam e diziam: ele realmente se arrependeu. Só que o que Deus deseja não é o arrependimento público, mas ainda é o arrependimento secreto. Onde você entra no quarto, fecha a porta e em secreto com Deus, você até não rasga os vestidos publicamente, mas no secreto, no quarto, com choro, você rasga o seu coração. O seu coração se eleva a Deus, a sua alma se deleita nele. Isso não é um arrependimento público de capa, não. É onde você está ali somente com Deus, rasgando o seu coração. E esse é o arrependimento verdadeiro. Não o arrependimento que os homens olham e dizem: ele realmente se arrependeu. Mas é um arrependimento que primeiramente começa no quarto, de porta fechada, com o coração rasgado na presença do Senhor. E esse é o arrependimento que Deus deseja do seu povo. Por quê? Porque ele enviou a praga. Ele levanta o profeta Joel para advertir o pecado do povo. Mas o que ele quer é tratar. Ele faz a ferida enviando a praga. Mas como foi dito pelo profeta Oséias, ele faz a ferida, mas ele mesmo sara. Ele faz a ferida, mas ele mesmo liga. Ele faz a ferida, mas ele mesmo trata a ferida do seu povo. Então entenda que quando você está passando pelo processo de pecado, arrependimento e avivamento, que vamos entrar logo ali à frente, entenda que você vai passar pelo momento de se arrepender verdadeiramente. Meu Deus. Um momento em que o pecado realmente abundou na tua vida, por conta que você deu mais valor aos prazeres, e o pecado abundou. Você sentiu prazer no pecado, você gostou, porque o pecado é prazeroso. Mas a mensagem de Cristo é: onde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor. E a graça de Jesus superabunda sobre as nossas vidas nessa noite. Então esse é o pensamento de Deus ao tratar a nação de Israel. É para que eles entendam que neste meio termo de pecado e arrependimento, o arrependimento não pode ser falso, mas precisa ser um arrependimento verdadeiro, rasgando o coração na presença de Deus. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Deus também aponta o pecado da liderança. Da liderança sacerdotal. Deus levanta sacerdotes que eram os maiores líderes espirituais da época. E a mensagem para os sacerdotes é, capítulo 2, versículo 17: chorem os sacerdotes. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Sabe por que muitos dentre nós ainda estão vivendo na prática do pecado? Glória E a sentem Deus. prazer no pecado, porque pararam de chorar na presença de Deus. Bendito seja Deus. Eles sentem mais prazer no pecado, mas não sentem mais prazer em entrar no quarto e sentir a presença de Deus. Glória a Deus. É por isso que eu aprendo com o salmista Davi. Eu aprendo com o salmista Davi. Ele diz: o meu prazer não está no caminho do ímpio, o meu prazer não está na roda dos escarnecedores, Aleluia! o meu prazer não está em compactuar com os desejos da carne, não. O meu prazer é meditar na tua palavra de dia e de noite. Assim ele vai escrever o Salmo 1, dizendo que todo o seu prazer é meditar na palavra do Senhor. E ele diz que aquele que medita é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria.
Então entenda que o prazer do justo e o prazer que Deus espera de cada um de nós não é o prazer do pecado. Não é o prazer momentâneo. Porque o que o inimigo mais tem para te oferecer são prazeres momentâneos. É verdade. Momentos, pequenos momentos de felicidade por estar sentindo prazer no pecado. Só que quando vemos Deus falando em sua palavra, o prazer que Ele reserva para cada um de nós não são prazeres passageiros. Glória a Deus. Não são prazeres que podem ser botados Graças a no Deus. relógio. O que Deus tem para nós é um prazer eterno. Amém. É uma glória eterna. É uma felicidade eterna. Por isso Ele faz a promessa: eu vou ao Pai, mas eu volto para te buscar, porque o que eu tenho para você é eterno. Aleluia. É o que Deus tem para cada um de nós. É um prazer eterno. Por isso Ele diz: chorem, chorem sacerdotes, voltem a chorar, ministros do Senhor, voltem a chorar. Porque enquanto você chora, você rasga o seu coração. Bendito é o nome. Sabe por que Deus fala pela boca do profeta Jeremias que Ele vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne? Louvado Porque seja. quem tem coração de pedra não chora mais. Aleluia. Quem tem coração de pedra não consegue mais sentir na presença do Senhor. Aleluia. Não consegue mais sentir a graça. Mas quando Deus fala: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o coração de carne, é porque eu vou te dar verdadeiramente o prazer e o verdadeiro sentimento de que você entenda que estar na minha casa é prazeroso, estar na minha casa é gostoso, estar na minha casa traz felicidade. Ele está dizendo: eu vou tirar o coração de pedra, eu vou tirar aquilo que você entra na minha casa e pensa: eu não vou chorar, eu não vou dar glória, porque eu não quero, vai me envergonhar. Deus está dizendo: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o coração de carne, porque o que eu desejo é que você sinta a minha presença quando adentrar essas portas, é que você chore, é que você se alegre, é que você levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Sabe que você pode dar glória a Deus, você pode exaltar o seu nome do Senhor nessa noite, porque há uma presença gloriosa de Jesus neste lugar. E o que nos afasta é o pecado. O que nos afasta é o pecado. É o pecado. Deus está chamando o seu povo para se arrepender. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Ele diz pela boca do profeta: se vocês se arrependerem, a minha glória vai voltar. Se vocês se arrependerem, eu vou voltar a me manifestar no meio de vocês. Bendito é o nome. Se a nação que se chama pelo meu nome Bendito é se o nome. humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir do céu, eu vou sarar, eu vou perdoar os seus pecados, Glória a Deus. eu vou sarar a sua terra. Aleluia. Quando há arrependimento, há uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso Ele nos chama a se arrepender. Chorem, voltem a chorar, voltem a se arrepender. O Deus que enviou a praga, que enviou os gafanhotos para destruir por conta do pecado de vocês, é o Deus que está desejando tratar. E o Deus que está desejando tratar está dizendo: voltem a chorar na minha presença. Voltem a chorar na minha presença. Por que devemos chorar e nos arrepender? Ele continua: porque o primeiro passo de vocês foi pecar. Eu estou chamando vocês ao arrependimento. E depois do arrependimento tem um avivamento de Deus. Depois do arrependimento tem uma glória que volta. Eu creio, Deus. Depois do arrependimento, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Aleluia.
Depois do arrependimento, tem uma unção nova. Depois do arrependimento, tem uma graça nova. Depois do arrependimento, tem uma unção dobrada. Depois do arrependimento, mesmo que você estiver caído 7 vezes, há um Deus que te levanta, há um Deus que te sustenta, há um Deus que te faz permanecer de pé. Porque quando o homem reconhece o seu pecado, se arrepende e chora, o próprio Deus o levanta. O próprio Deus o coloca de pé. O próprio Deus faz com que ele permaneça de pé. Aleluia. Por isso ele nos chama ao arrependimento. Porque quando você peca, Deus ele já está encaminhando a tua restauração. Glória a Jesus. Você lembra do Éden? O homem pecou, a mulher pecou, mas Deus restaurou. No momento do pecado, Deus disse: da semente dela, Satanás, vai nascer um que vai pisar tua cabeça. Porque o Deus que muitas vezes vê o teu pecado, ele vê, mas ele não te condena. O desejo dele é te restaurar. Amém. Então quando você peca, ele te chama não à destruição, mas ainda hoje ele te chama ao arrependimento. Se você pecou, se arrepende, você vai encontrar misericórdia. Confesse, deixe, e você vai alcançar a misericórdia que vem de Deus. As misericórdias deles se renovam a cada dia. As misericórdias deles são a causa de nós sermos consumidos vivos. É a misericórdia dele que nos faz permanecer de pé. Enquanto Deus chama o povo para arrependimento, ele começa a mostrar o que vai vir se eles realmente se arrependerem. O que vai acontecer se eles se arrependerem, deixarem o pecado e começarem realmente a viver em santidade na presença do Senhor. Versículo 18: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo. Você lembra o que foi que a praga consumiu? Você lembra o que foi que o pecado destruiu? Deus está dizendo: quando você se arrepender, o que o pecado destruiu eu vou fazer voltar. O que o pecado destruiu eu vou restituir. O que o pecado destruiu na tua história, o que o pecado destruiu na tua vida, o que o pecado destruiu na tua família, Deus está dizendo: se você se arrepender, eu vou restituir. Eu vou restaurar. Eu vou trazer o trigo, o mosto, o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio, a vergonha entre as nações. Ele continua no verso 25 que nós fizemos a leitura: e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o purgão, e a ruga, o meu grande exército que enviei contra vós. O exército aqui é essa praga, esses gafanhotos que Deus permitiu que viessem. Mas o Deus que permite que esse grande exército venha destruir é o mesmo Deus que está dizendo: eu vou restituir. Eu vou trazer de volta a glória perdida. Eu vou trazer de volta o espírito que você perdeu no meio do caminho. Eu vou trazer de volta aquilo que você perdeu. No meio da caminhada você desistiu. No meio da caminhada você pecou. No meio da caminhada você diz: Deus, eu não consigo mais. Eu não quero ir. Eu pequei. O meu pecado é grande demais. Só que Deus está dizendo: se você se arrepender, eu estou disposto a te restaurar. Eu estou disposto a te levantar. Há um Deus aqui nessa noite que está disposto a te restaurar, a pegar na tua mão e dizer: filho, teu pecado não te condena, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está disposto a restituir pessoas aqui nessa noite. Ele continua no 26: e comereis abundantemente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Glória a Deus, aleluia.
Sabe aquele pecado que te envergonhava? Sabe aquele pecado que te trazia condenação à sua mente? Sabe aquele pecado que você lembrava e dizia: Deus, eu sou pecador demais. Meu Deus. Eu não posso. Deus está dizendo: meu povo não será mais envergonhado. O pecado que condenava a tua mente, a frustração, a depressão que queria entrar por conta de alguma falha, Deus está dizendo: eu não vou permitir que o inimigo ceife a tua vida. Eu não vou permitir que a frustração, que o pecado, que a condenação do pecado deixe você no chão lá prostrado pensando que não tem mais jeito. Deus está dizendo: se você se arrepender, eu estou disposto a te levantar. Seja Deus. Ainda há uma porta aberta. Ainda há uma porta aberta. E esta porta é a porta do arrependimento. Depois desta porta, há um Jesus Cristo crucificado. Depois desta porta, há um Cristo com coroas de espinho. Depois desta porta do arrependimento, há um cordeiro que foi entregue. Há um cordeiro que derramou seu sangue. E quando você adentra essa porta do arrependimento, você não fica somente parado no Cristo morto, mas você continua caminhando e vê a glória da ressurreição. Porque o Cristo que te perdoa não é um Cristo morto, não é um Cristo que parou na cruz, não é um Cristo que parou no túmulo. O Cristo que te perdoa é um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso você pode se arrepender essa noite, e a graça dele vai te levantar. Aleluia. Grande Deus. Louvado seja o nome de Deus. Ele continua no 27. Glória a E Deus. vós sabereis que eu estou no meio de Israel, Aleluia. e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. Aleluia. E o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Aleluia, Jesus. E ele tem uma promessa. Glória a Deus. Ele Aleluia. tem uma promessa. Aleluia. Observe que Deus está restaurando o culto, porque Ele devolve aquilo que era necessário para que a oferta de libação fosse novamente derramada sobre o altar. Ele está devolvendo o culto. Ele está devolvendo aquilo que a praga destruiu. Aleluia. E Ele promete ainda mais, além da bênção física, além da bênção material, além das bênçãos que muitas vezes podem até alegrar mais o teu coração, mas há uma bênção maior. Glória a Deus. E esta é a bênção do versículo 28. Bendito seja o nome do Senhor. Observe que Deus disse no verso de número 21, e Ele continua falando que vai fazer derramar a chuva. O que é a chuva? A chuva vai ser derramada e o plantio vai voltar. A chuva vai ser derramada e a seara vai voltar. A chuva vai ser derramada e a economia agrícola vai voltar. Mas Deus está dizendo: além desta chuva que será derramada, eu também derramarei algo maior sobre o meu povo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito. O meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos velhos terão sonhos. E vossos mancebos terão visões. E também sobre o servo e sobre a serva naqueles dias derramarei o meu espírito. Além da chuva, além da bênção na economia, além da bênção financeira, Deus deseja abençoar o seu povo espiritualmente. A promessa que foi citada aqui pelo profeta Joel, ela já se cumpriu. Glória a Deus. Ele disse que o Espírito seria derramado, mas no nosso tempo presente hoje, a promessa já se cumpriu em Atos 2. Todos estavam reunidos. Todos estavam reunidos orando, 120, alguns saíram, mas 120 permaneceram, orando, pedindo e buscando. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso.
encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia. Foram vistas por ele línguas repartidas como de Sim, fogo, Jesus. as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. A promessa foi cumprida, o Espírito foi derramado. Há uma graça sobre esta casa, porque ele cumpriu a sua promessa. O Espírito Santo ainda se derrama em nosso meio. Amém. Com a permissão do pastor, por favor, se coloque de pé. Para estarmos encerrando, eu quero orar por tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te glorificamos por tua palavra. Nós te glorificamos porque tu é o Deus que continua falando aos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, porque tu falas ao nosso coração através da promessa do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, Pai, intercede por nós. Esse Espírito Santo que foi derramado nos ajuda em nossas aflições. Esse Espírito Santo que foi derramado mesmo nas maiores angústias, eles ainda nos constrange a entrar no quarto, ajoelhar e pedir pela misericórdia de Deus. Ó Senhor, nosso Deus, nosso pedido é: não retira de nós o teu Espírito. Não nos retires da tua presença. Assim como o profeta, assim como o salmista Davi se arrependeu no Salmo 51, pela tua palavra nós nos arrependemos nessa noite também. E nos pedimos, Senhor, não retire de nós, não retire da tua igreja o teu Santo Espírito. Nos purifica, nos lava de todo e qualquer pecado. Não nos afaste da tua presença, mas nos faz permanecer aqui na tua casa, sentindo o teu poder, sentindo a tua glória, rasgando o nosso coração, sendo cheio do Espírito, e continuamos glorificando, exaltando o teu nome nessa noite. Mediante o arrependimento, Senhor, dos nossos corações, o Senhor vai nos restaurar. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai derramar o Espírito sobre esta igreja. O Senhor vai derramar o Espírito sobre este povo. Ele vai revigorar. Ele vai fortalecer. Ele vai dar força. Você não vai cair. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai abandonar a cruz. Você não vai parar no meio do caminho. Porque há o Espírito Santo derramado sobre a tua vida. Há uma graça sobre você. E esse Espírito Santo está aqui nessa noite. Esse Espírito está aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Que você saia daqui nessa noite com essa palavra, entendendo que há um Espírito junto a você. Há um Espírito Santo que te observa, que te vê. Ele não somente observa, ele vê, ele sustenta. Ele dá graça. Ele ajuda nas aflições. O Espírito Santo que foi prometido já desceu. E se você quer, você pode ser batizado com esse Espírito. Você pode viver uma vida cheia desse Espírito. Você pode ter uma vida cheia desta graça. O apóstolo Paulo vem dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nessa noite você pode se encher desse Espírito. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.